Fala galera, continuando aqui na pegada dos nossos estudos, bora para a 10ª questão. A 10ª questão, só lembrando aqui, ó, deixa eu voltar, ó, a gente terminou justamente aonde, professor? A gente terminou aqui, ó. Só. Aliás, 10ª não, vamos para a 8ª, né? 8ª questão. A gente terminou aqui, ó, a 7ª questão na aula passada. Agora vamos começar novamente esse vídeo aqui, ó, na 8ª. Show de bola, gente? Falei 10ª, né? Mas é a 8ª. Bora aqui para essa questão, ó. Na sociedade suméria havia escravidão, porém o número de escravos era pequeno. Olha só que questão interessante. Realmente, de fato, na sociedade sumeriana havia escravos. Então aqui, ó, se você por aí em outra questão CESP, ó, se deparar com essa palavrazinha aqui, show de bola, ó. Show de bola. Havia escravos sim. Havia, verdade. Agora, olha o porém, viu? Olha o porém. Quando ele fala aqui para mim que havia escravo, eu quero deixar claro que não, olha, não, aqui bem grandão, fichado para vocês, não era a base da economia, não era a base, veja só, da nossa economia. Gente, escrever ao mesmo tempo e falar nunca foi para mim, nem aqui, nem no quadro, em nenhum canto do mundo, viu? Então, ou seja, a escravidão, show de bola, mas não era a base da economia da sociedade sumeriana. E sabe como é que você vai encontrar questões? Isso aqui, ó, dizendo que a escravidão era a base da economia da sociedade sumeriana. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vem mais questões reforçando isso aqui na cabeça de vocês. Porém, o número de escravos era pequeno. Aqui, ó, era pequeno o número de escravos. Tudo ok? Então, se você não deixou-se confortável com o número aqui, que era pequeno, vai te deixar confortável entender que não era a base econômica da sociedade sumeriana. Então, eu tenho como gabarito aqui, sim, correto. A 8ª questão está show de bola. Está correta. Bora lá para mais uma questão. Já estamos nela. É a nossa a nona questão. Olha o que é que diz aqui, ó. Os sumérios não eram politeístas e não realizavam culto aos deuses. Gente, outra questão também bem interessante, ó. Esse não aqui vem negar uma característica que era sumeriana. Qual era essa característica? Ó, os sumérios. Aí eu posso colocar bem aqui para vocês sem mistério, ó. Característica, ó, característica, eu vou colocar no singular, que é uma característica que nós estamos trabalhando, que é o que? Ser politeísta. Ou seja, o que é que significa politeísta? Acreditar em vários deuses. Então, essa aqui era a característica desse povo sumério, viu, turminha? Então, eles não eram, ou seja, eles não eram um tipo de povo que tinha somente um Deus. Ele tinha vários, Deus da agricultura, Deus, assim vai, tá, pessoal? Politeísta significa vários. Acreditar em várias divindades, pode vir na prova assim, ó. A banca pode pegar aqui deuses e tirar e colocar também a palavra divindade, divindades. E também tá show de bola. Então, gabarito dessa questão é a nossa segunda de hoje, tá certo? Ela está o quê? Errada, viu, turminha? Ó, errada, porque aqui está dizendo que não eram politeístas. E eu expliquei aqui, provei para vocês que eram politeístas, sim. Tem mais alguma questão? Bora lá para a nossa 10ª. As cidades sumerianas, eu falo sumeriana, gente, porque eu gosto de falar, tá? Mas aqui, as cidades sumérias eram autônomas, ou seja, cada qual possuía um governo independente. Apenas por volta de 2330 antes de Jesus Cristo, essas cidades foram unificadas. Olha que questão topzera. Essa questão aqui eu já encontrei ela num grupo. E lá no grupo, agora tem a famosa, a modinha do momento, né? É o quê? É aluno banca de concurso. Aluno que quer ser banca de concurso e quer produzir suas questões, não encontra questão, não tem coragem de dar um investimento de 10, 20, 30 reais no curso de questões e fica inventando questões, criando moda, o aluno banca de concurso, e fica atrapalhando a cabeça de vocês. Olha só, aqui eu já encontrei, gente, ó, bizarrice, 2331. O carinha foi lá e colocou só o 1, retirou o 0 aqui, ó, deixou essa questão aqui mesmo, viu? Deixou ela perfeitinha. E justamente veio só aqui e tirou
O que, professor? Tirou o zero e colocou um, pelo amor de Deus, né, gente? Aí não dá, a banca CESP não vai cobrar não, assim não, viu? Longe disso. Vamos para as explicações, ó. As cidades sumerianas eram autônomas. Agora, cuidado aqui, vai depender do tempo. Se você estudou, você sabe que foi justamente com a advinda do trono do rei Sargão, bem aqui, bonitinho, ó, que a região, as cidades sumérias começaram a ter o que nós chamamos de quê? A possuir essa autonomia de governo, tá certo? Cada qual possuía um governo independente. Olha o que a questão está dizendo, apenas por volta de 2330. Então, por volta de 2330, foi justamente a partir do rei Sargão que essas cidades começaram a ter autonomia. Então, essa questão aqui, ela está corretíssima. Agora, se a questão viesse falando que as sociedades sumérias eram autônomas, aí sim, essa questão caberia recurso. Ela caberia recurso, porque vai depender do momento, né? Eu não sei qual é o momento aqui que a questão está falando, mas olha só, a minha aqui, trazida para vocês da banca CESP, vem especificando, ó, que apenas por volta de 2330 a.C., que essas cidades foram unificadas. Eu não coloquei Rei Sargão, a CESP não colocou Rei Sargão, então eu preferi deixar a questão como estava para manter a autenticidade e apresentar para você essa explicação, que foi com o advento do Rei Sargão que as Sumérias começaram a adquirir o que nós chamamos de independência. Independência, ou seja, a autonomia. Show de bola? Bora para mais uma questão? Nós já estamos nela, olha só. Agora dessa vez é falar sobre outra sociedade. Ó. As sociedades hititas legou-nos os mais antigos textos escritos em língua indo-europeia. Essa língua deu origem à maior parte dos idiomas falados na Europa. E aí, certo ou errado? Gente, as sociedades hititas eram uma sociedade muito andarilha. Era uma sociedade que, de fato, ela deixou para a posterioridade o quê? Textos e escritos em língua indo-europeia, que serviu de base, né, para muitos idiomas, inclusive, olha só, né, inclusive deu origem à maior parte dos idiomas falados dentro da Europa. Show de bola? Então aqui questão corretíssima, perfeitíssima, e você já vai colocando isso aí na cabeça dos senhores e das senhoras. Mais uma questão aqui para gente. Ó. Assim como vários povos da antiguidade, os hititas, novamente sobre os hititas, seguiam o politeísmo. Olha aqui, gente, a característica lá da Suméria também, né? Ó. Assim como, olha só, volta na questão, vários povos da antiguidade, os hititas seguiam o politeísmo, acreditavam em várias divindades. Eu não coloquei aqui divindades para vocês, não foi isso? Justamente como as bancas cobram. E se tivesse aqui deuses, também estaria correto, não deixaria de ser politeísta, não. Os deuses hititas estavam relacionados aos diversos aspectos da natureza, como o vento, a água, a chuva, a terra, entre outros. Questão também bem fácil e bem tranquila. Gente, vou parar aqui nesse exato momento, não as questões, tá? Eu vou parar aqui para te explicar que vejam só que as nossas questões do bloco de hoje, do vídeo de hoje, elas justamente vêm abordar mais o que? Um aspecto religioso, a religião. A gente vai falar sobre, daqui a pouco, mais na frente, com mais questões que virão, organização social, organização econômica, organização política. Então vejam só, eu quero que vocês vejam como é que essas questões estão organizadas, em cima da tríade que é cobrada em sua prova. Temos mais uma questão, professor Adriano? Temos mais uma questão, é a 13ª de hoje, ó. Os hititas, o povo que destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Preste atenção, ó, cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos castigos cruéis como uma forma de manter o respeito e espalhar o medo entre os povos. Olha só, gente, ele me fala logo aqui no início que isso aqui, tudo que vem para frente, ó, pela frente, são características dos povos hititas. De fato, isso não é uma característica dos povos hititas, não. Então, eu posso aqui, sem sombra de dúvida, riscar hititas, risco os hititas, e coloco justamente quem? Os assírios, tá, pessoal? Os assírios, eles foram um povo que se destacou pela sua organização em cima da cultura militar, assírios, tá bom? Então essa questão aqui ela está bonita, mas ela está errada. Ela está errada porque não foram os hititas, e sim os assírios. Show de bola! Bora lá para mais uma questão de hoje.
Nossa 14ª, ó. Uma característica das primeiras civilizações na área da sociedade, olha só, já vamos falar aqui sobre o assunto da sociedade, viu? Ó, era que ela estava dividida em classes. Olha as classes: nobres, sacerdotes, versados em ciências e respeitados, comerciantes, pequenos proprietários e escravos. Cuidado, eu sempre vou estar preocupado em estar transmitindo para vocês que nós temos sim escravos, viu? E as bancas, elas costumam bater em cima da questão, alterando, deixando ou certo ou errada somente por essa palavrazinha, escravo. Então, as primeiras civilizações, nós podemos dizer que isso é características delas, com certeza, sem sombra de dúvida, gabarito correto. Tá bom? Mais uma questão, professor. A 15ª, ó. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, isto é, adoravam diversas divindades e acreditavam que elas eram capazes de fazer tanto o bem quanto o mal. Não acreditavam em recompensas após a morte. Eu trouxe essa questão, você até no início pensou que ela era o clone da outra que a gente já trabalhou. Aí ficou fácil demais, né, professor? Mas aqui, ó, eu trouxe ela porque ela tem uma nova informação para você. Eles não acreditavam, ó, não acreditavam em recompensas após a morte. Está vendo só que ponto importante? Está vendo só que ponto interessantíssimo da nossa aula? Deixa eu só aqui pegar, aqui eu vou mudar a nossa caneta para vocês verem. Não, olha só, não acreditavam em quê, professor? Não acreditavam em recompensas após a morte. Show de bola. Que lindo, que perfeito. Acreditavam em crenças, em gênios, demônios, heróis, adivinhações e magia. Exatamente, gente, tá certo? Eles acreditavam em tudo isso, mas não, novamente aqui, cuidado, não acreditavam em recompensas após a morte. E o que significa isso aqui, recompensa após a morte, professor? É que eles não teriam um exemplo, como exemplo aqui qualquer, tá? O reino do céu. Entendeu? Eles não acreditavam em recompensas pós-morte. Então, pós para eles não existia essa recompensa. Questão o quê? Gabarito da questão também está correto. Mais uma informação nova para você adicionar aí no seu caderno, na sua organização de estudo. Mais um, ó, a organização político mesopotâmica. Olha só, gente, organização política mesopotâmica. Olha o assunto do que fala. Tinha um soberano divinizado, o qual exercia sozinho as burocracias do governo e administrava a distribuição de terras, o sistema de irrigação e as obras hidráulicas. Aí o aluno mais espertalhão, tá correto, professor. Não, isso aqui está errado. Por que, professor, está errado? Gente, a organização política, ó, vou pegar tudo isso aqui, tá? A organização política da Mesopotâmia, aqui, ó, fechando. A organização política da Mesopotâmia realmente, de fato, tinha um soberano divinizado. Tinha um soberano divinizado. O que significa isso? Um deus, como fosse o deus, né? Ó, tinha um deus. Mas cuidado, cuidado. Ele, ó, ao qual exercia sozinho as burocracias do governo? Não, gente. Ele era um deus, mas ele era um deus fraco. Bota isso na cabeça. Por que era um deus fraco? Eu até errei aqui quando eu coloquei Deus com letra maiúscula, né? Deixa eu apagar aqui, que aqui não vale, não. Deixa eu só voltar aqui novamente. Esse Deus aqui é com letra minúscula, que ele é fraco, né? Ele é um Deus fraco, não é o nosso Deus, não. Então, olha só, esse Deus aqui é fraco. Então, por ser um Deus fraco, ele justamente era assessorado, ó, assessorado por burocratas. Burocratas, dois pontos, burocratas. Quem mais, professor? Vírgula, sacerdotes. Realmente aqui não era vírgula, era um i, né? Isso aqui era um i. E sacerdote, tá? Esses administravam a distribuição de quem? Das terras. Então, a obrigação desses aqui era para com a terra, a obrigação deles, ó, para com a terra. A obrigação desses cidadãos aqui era para com a terra. Sistema de irrigação e as obras hidráulicas. Tudo que era ligado à terra era obrigação desses cidadãos aqui, ó, os burocratas e os sacerdotes.
Tá vendo? Só porque que a questão está errada. E a questão diz o qual o rei exercia sozinho as burocracias do governo. Não, ele não exercia sozinho, não. A parte ligada à terra era uma função assessorada, justamente por quem? Por burocratas, sacerdotes. Show de bola, gente. Questão brilhante. Bora para mais uma. Já estamos nela. Ó. A escravidão era a base da economia neste período. Eu acabei de dizer para vocês lá que a escravidão não era a base. Não era a base da economia naquele período das primeiras civilizações. Quem era então, professor? Já que o senhor não falou lá. A base da economia, olha só, copia, tá? Da economia nas primeiras civilizações era a agricultura. Agricultura. Exatamente, meu aluno, minha aluna. A base, nesse período, justamente no qual nós estamos trabalhando, era a agricultura. A economia girava. Quando eu digo a base econômica, né? Girava em cima da agricultura. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio antes de Jesus Cristo, baseava-se na agricultura de irrigação. Viu a questão anterior, como colou com isso aqui? Colou por quê? Porque eu disse para vocês que o Deus era fraco, era com D minúsculo, os deuses lá, deles lá, né? Então o que acontece? Eles precisavam de quê? Dos sacerdotes, precisavam de mais outra galera lá, que era justamente quem? Os burocratas, para o domínio da terra. Aí aqui, ó, a base da economia justamente era quem? Era a agricultura. Era baseada em cima da agricultura. Então lembra, sempre do começo, eu falei bastante que a agricultura é um tema muito potente, é muito ferrônio cair aqui, viu? Então a base não era escravidão, era a agricultura. Por isso que essa questão aqui ela está errada. Tá bom, gente? Mais uma questão. Estamos nela já. A 18ª questão. A 18ª questão de hoje, né? Essa 18ª questão, gente, é uma questão também maravilhosa. Questão maravilhosa que eu garanto que muitos achou até uma dificuldade nela. Mas vamos para a leitura. Vamos bisurar isso aqui, ó. A escrita cuneiforme, grande realização sumeriana, usada pelos sírios, hebreus e persas, surgiu ligada às necessidades de contabilização dos tempos. Gente, não tem nada errado aqui nessa questão. Agora, por que ela é brilhosa? Porque aqui ela vem dizer que a escrita cuneiforme, né, grande realização dos sumerianos, da Suméria, foi usada pelos sírios. E cuidado, quem inventou a escrita cuneiforme? Aqui, ó, a setazona apontando os sumérios. Isso aqui poderia vir dizer o seguinte, a escrita cuneiforme, grande realização usada pelos sírios, hebreus e persas, assim criado por essas sociedades erradas. Essas cidades se apropriaram dessa escrita, viu? Escrita forte. Aí estaria errado, viu, gente? Estaria errado se fosse assim, mas não é assim. A questão diz que é uma realização sumeriana. E hoje, talvez eu traga a questão mais brilhante para vocês, também é essa, que vem falar sobre a mesma escrita cuneiforme, a última do bloco nosso de questões. E quero já dizer para vocês, turminha, que esse material aqui, slide em apoio, já está disponível aqui na Hotmart, na plataforma onde vocês estão acessando. Está disponível, baixem ele e imprimam. Todas as questões que nós abordamos até a 19ª são questões de todos os assuntos das primeiras civilizações. Professor, tudo já, nós vimos em 19 questões. Gente, não precisa você querer saber tudo. As escritas pitorescas, isso não vai cair em sua prova, tá? A gente fez um recorte selecional de todos os assuntos já de quê? Das primeiras civilizações. Ainda nós teremos mais assuntos para frente e o que a gente pôde encontrar de questões aqui foram 19, não deu para fechar nem as 20. Que bom seria que eu fechasse as 20 questões, mas eu não criei questões. Eu apenas fiz o quê? Compilado de questões sobre o tema. E deu para enxergar que nesse compilado é justamente todo o período que mais é cobrado, que mais apresenta-se em prova. Então, bora para a última de hoje, que diz assim, ó. A escrita cuneiforme é um atributo característico usado também pelos assírios, hebreus e persas. Era uma escrita ideográfica. O bicho pegou aqui, né? Ó, escrita ideográfica, pelo amor de Deus. Na qual o objetivo representado expressava uma ideia, dificultando a representação de sentimentos como ações ou ideias abstratas. Com o tempo, os sinais pitóricos, né, converteram-se em um sistema de sílaba. Até falei agora nos sinais pitorescos, né, os pitóricos, e veio uma questão sobre ela. Veja só. Vejam só. Aqui eu vou fazer ressalvas para vocês, ó, observações importantes.
Pessoal, a escrita cuneiforme é justamente de quem? Gente, os sumérios ou sumerianos, é a mesma coisa, viu? Vou colocar aqui os sumérios, ó, sumérios. A escrita cuneiforme foi esse povo aqui que criou. Posso dizer para vocês que essa escrita, ela foi usada em boa parte da Europa, a gente já viu em questões anteriores, vai associando os conhecimentos aprendidos, viu? Agora a gente tem mais uma característica, ó, ideográfica. O que é que significa isso? Ou seja, pessoal, o tipo de escrita ideográfica é aquela escrita o qual o objeto representado, né, representava-se uma ideia, um exemplo, né? Uma ideia qualquer que você tenha na cabeça era escrita em formato ideográfico, dificultando a representação de sentimentos. Agora me diz uma coisa, como é que eu vou representar um sentimento em cima de uma ideia? Um exemplo, eu tive aqui vou tentar aqui, né? De repente um sumeriano estava lá sentado, ele resolveu, né, escrever, criar a escrita sumeriana. Então, ideográfica, no qual o objeto representado expressava uma ideia. Bora lá que ele desenhou aqui um homem já voando e tal, né? Aqui as asas do homem, né? Vamos lá imaginar. Cara, já era difícil isso aqui, um homem voando para aquele período. O cara imaginar um homem voando. Aí imagina só, agora eu vou ter que representar o quê? Os sentimentos, ou seja, o frio. Como é que eu vou representar o frio? Tá entendendo? O que é abstrato? Aí ficava complicado. Aqui era fácil desenhar o cara voando. Desenhei lá o cara voando. Mas como é que eu ia representar o amor? Hoje em dia o amor aqui na nossa sociedade é representado pelo coraçãozinho. O coração flechado é um amor bandido, não sei, alguma coisa do tipo, amor traído, um amor recuperado, tomado, não sei o que você usa aí na sua região. Tá ótimo? Então, essa questão 19 é a questão corretíssima. Corretíssima. A gente aprendeu muita coisa nesse encontro de hoje com resolução de questões. Então, minha galera, eu finalizo. Tela aí branca pra gente, ó. Finalizo, vou colocar bem aqui, ó. Finalizo as questões sobre as primeiras civilizações. Você já aprendeu. E com certeza, essa aula de hoje, ela te ensinou a buscar um pouco mais de conhecimento. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui, até a 19ª questão, sentiu-se defasado em alguma coisa. Rapaz, eu não estudei isso não, cara, eu vou ter que dar uma voltadinha lá. Se você sentiu isso, ó, volta humildemente, reconhece o teu problema e o teu erro. Agora, se você ensinar, rapaz, eu tirei todas, eu acertei todas as questões. Foi show, professor. É porque você está preparado, é porque você está preparada. E quer saber de uma coisa? Para esse nível de questão aqui, que, gente, são questões para professor, eu apenas adaptei, gente. É a forma de cobrança do CESP. É a banca CESP, ela cobra desse jeitinho que você viu. Não adianta nada você resolver questões e não saber o motivo do certo ou o motivo do errado e aprender em cima dela. Então, se você, de todas as questões que eu coloquei aqui, acertou menos que 10, tá aqui, ó, menos que 10, o que é que eu espero que você faça nesse exato momento? Eu quero que você vá lá em todo o assunto e, se acertou menos que 10, dê uma importância. Dê uma importância aos assuntos que tangem nas primeiras civilizações. Religião, ou R de religião, ao P de política, tá bom? Ao C de economia, tudo isso, o RPC. Dê uma prioridade ao RPC. RPC é Religião, Política e Cultura da Sociedade Sumeriana. Se você acertou de 10 até a 15, o que é que está lhe faltando mais agora? O que está lhe faltando é resolver mais questões. Não está mais faltando você conhecer o RPC, não. É só resolver questões. Agora, se você acertou de 16 até 19, aí, cara, olha direitinho, que eu garanto que se você errou alguma questão aqui, foi um deslize besta, tá certo? Isso aí, galera. Finalizamos a primeira plataforma. Agora vamos dar continuidade, de acordo com o nosso edital. Primeiras civilizações, a gente não vai ver mais questões daqui para frente, não, tá? A gente vai avançando moderadamente, buscando a perfeição. Força, guerreiro. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.